Oi pessoal, aqui é o Rafa. Se você quer saber o que significa cada um desses termos que eu coloquei aqui no título, fica aqui comigo nesse vídeo. Vamos lá? Pessoal, antes de começar o vídeo, vocês devem estar reparando nessa pequena mudança de cenário. Acontece que são 11h47 da noite e a Prefeitura de São Paulo decidiu colocar uma britadeira aqui em frente de casa. Infelizmente lá no escritório onde eu estou acostumado a gravar os vídeos, não estou conseguindo nem falar, né, que dirá gravar um vídeo. Então, temporariamente a gente vai fazer essa mudança de cenário, mas a explicação vai vir e a qualidade do vídeo vai ser ótima, eu garanto, certo? Primeira coisa, antes da gente começar a falar de cada um desses termos, é importante vocês darem uma olhada nessa imagem que eu coloquei aqui para vocês. Essa imagem, ela resume praticamente como todos esses termos se ligam. Esses termos, em primeiro lugar, eles são parte do que hoje a gente conhece como inteligência artificial. Eu já expliquei um vídeo aqui inteiro sobre a definição de inteligência artificial, pelo menos a definição que a gente vai assumir aqui no canal. Vou deixar ele linkado aqui para vocês, mas fazendo um pequeno resumo, inteligência artificial é a capacidade de qualquer ser aprender algo novo. E no quesito técnico, eu estou falando de inteligência artificial fraca ou inteligência artificial de propósito específico. Aquela inteligência artificial que é criada para resolver algum problema prático de alguma região ou de alguma área de interesse específico. Certo? Dentro da inteligência artificial, existe um tipo de técnica chamada Machine Learning. O Machine Learning, ele tem dois subtipos de técnica, a técnica supervisionada e as técnicas não supervisionadas. Mas o que significa Machine Learning e supervisionada e não supervisionada? Machine Learning, do inglês, vem aprendizagem de máquina, ou seja, como a máquina aprende, como eu treino um computador para ele aprender algo a partir de lições, informações, no nosso caso, dados. E qual que é a diferença do supervisionado para o não supervisionado? No supervisionado, eu já tenho tanto os meus dados de interesse quanto os dados de resposta. Um exemplo muito clássico sobre machine learning e aprendizagem supervisionado é uma aplicação clássica onde eu pego fotos de cachorros e gatos, dou para o computador e o computador, só olhando a foto, ele consegue me dar um texto dizendo se é um gatinho ou se é um cachorrinho nessa imagem. Então, esse tipo de aprendizagem, onde eu sei o que é cada uma das fotos, que no termo técnico é quando eu tenho uma label ou quando eu tenho o Y da minha aplicação, é chamada de aprendizagem supervisionada. A aprendizagem não supervisionada, eu estou buscando por padrões, mas eu não tenho a minha label. É como se eu tivesse só as fotos de gatos e cachorros e eu não tenho marcado o que é gato e o que é cachorro. E eu vou entregar para o meu algoritmo e ele vai me dizer, ele vai agrupar em dois grupos. Ele não vai saber, obviamente, nem o que é gato e o que é cachorro, mas eu, como analista, eu consigo ver um padrão de agrupamento aqui. E aqui, como vocês estão vendo na imagem, tem a parte de clusters. Cluster é uma técnica utilizada em aprendizagem não supervisionado, e no caso do aprendizado supervisionado, existem dois grandes grupos de problemas. Os problemas de regressão e os problemas de classificação. Os problemas de classificação são problemas parecidos com esse de gatos e cachorros que eu citei para vocês. A partir de um volume de dados, eu vou classificar a minha informação em uma classe ou outra. Outro exemplo de classificação que eu dei para vocês aqui no vídeo sobre Data Science, que vai estar linkado aqui também para vocês, é a classificação sobre bons pagadores e maus pagadores no exemplo de finanças. Se eu dou crédito para a pessoa ou não dou crédito para a pessoa. Em medicina, pode ser a questão da doença da pessoa. Por exemplo, pode existir, sei lá, 5.000 doenças, 30.000 doenças possíveis, e o modelo vai medir o doente, temperatura, vai medir várias questões do exame de sangue e vai me dizer se eu tenho doença A, B ou C. Isso é o modelo de classificação. Já o modelo de regressão, ele vai me dar um número como resposta. E como assim um número? Imagina que eu quero prever, por exemplo, o preço de uma casa ou um imóvel com base em características físicas do imóvel, localidade, região, tempo de construção, e ele vai me dizer qual que é o preço desse imóvel. Então eu pego dados e a partir desses dados eu consigo criar uma função. Também já fiz vídeo aqui no canal explicando o que é função. Esse conceito vai permear praticamente todos os vídeos daqui pra frente. Então é importante vocês entenderem o que é esse conceito de função que vai estar linkado aqui para vocês também, certo? Então o Machine Learning ele vai criar uma função onde vai ter uma entrada
e essa entrada ela vai me dar um número, que no caso de uma regressão, ou uma classe no caso de uma classificação. Ou se eu estiver trabalhando com aprendizagem não supervisionada, ele vai agrupar em classes diferentes, mas eu, como analista, vou ter que dizer qual classe é o quê. Mais pra frente eu vou fazer vídeos técnicos específicos mostrando com programação todos esses conceitos na prática. Mas por hora, essa imagem que tem que ficar na cabeça de vocês. Machine Learning é uma técnica de inteligência artificial onde eu aprendo a partir dos dados, certo? A segunda conceito que eu vou trabalhar, voltando nessa primeira imagem aqui, onde é a imagem geralzona, é o Deep Learning. Deep Learning é uma técnica de Machine Learning, é uma técnica de aprendizado. O Machine Learning dentro do Machine Learning existem diversas técnicas para o aprendizado, como, por exemplo, Random Forest, Logistic Regression, tem diversas técnicas que você pode utilizar para o aprendizado, mas nos últimos anos o Deep Learning ele tem ganhado um grande destaque na mídia justamente pelos resultados muito bons que ele tem apresentado. Eu consigo treinar uma rede neural, que é a técnica que está por baixo do Deep Learning, e ela me entrega resultados muito bons em termos de acurácia. E agora, por que Deep Learning? Eu vou fazer também mais pra frente um vídeo só sobre redes neurais. Mas essa imagem que vocês estão vendo aqui é uma rede neural para prever se a imagem é um gato ou um cachorro. E aqui no meio dela existe uma coisa chamada profundidade da rede, que é quantas funções eu vou colocar nessa rede, que são essas bolinhas que estão vendo aqui. Cada uma dessas bolinhas é chamada de neurônios, e dentro dela tem uma função. Então, olha que importante de novo o conceito de função. Eu começo com uma imagem do gatinho, ou do cachorro, ou seja, qualquer imagem que eu quero classificar, ela entra na minha função, e eu vou passar o resultado dela para outras funções. No caso de Deep Learning, chega a ser milhares, talvez bilhões de funções. E quanto mais profunda é essa camada, quanto mais bolinhas tem essa camada, mais precisa vai ser minha rede neural, mais preciso vai ser meu resultado. E no final eu tenho a palavra, ou seja, a classificação do que é essa imagem, ou um gato ou um cachorro. E de inglês para português, Deep Learning é aprendizagem profunda. Por isso que esse termo é aprendizagem profunda. Não é uma técnica diferente de Machine Learning, e sim uma técnica, uma das possíveis técnicas para se fazer Machine Learning. Relembrando agora só mais um pouquinho o conceito de função, aqui eu tenho uma outra representação, onde do lado direito está o meu domínio, que são as fotos, e no lado esquerdo estão as duas palavras, gato ou cachorro. E aqui eu tenho no começo, eu não sei como essa função vai se comportar, e com o Deep Learning eu vou criar milhares, milhões de funções que a interação delas vai me dar essa resposta, se é um gato ou se é um cachorro. Fica tranquilo, daqui a alguns dias vai sair um vídeo só sobre redes neurais e Deep Learning, e esses conceitos vão ficar mais claros na cabeça de vocês. Por enquanto, vocês têm que entender que Deep Learning é uma técnica de Machine Learning, onde eu aproximo milhares de funções de maneira não linear para me dar a minha resposta, se é um gato, se é um cachorro, ou no caso de uma classificação, ou um número específico no caso de uma regressão. Por exemplo, se eu estiver querendo prever um preço de um imóvel. Certo, agora que a gente já entendeu que Machine Learning é uma parte da inteligência artificial, Deep Learning está dentro do Machine Learning, eu vou trazer de novo aqui o conceito para vocês de Data Science, que também tem um vídeo aqui sobre Data Science, mas eu queria mostrar para vocês esse diagrama aqui, que mostra que Data Science não é só Machine Learning. Machine Learning é uma das possíveis técnicas para se utilizar em Data Science. Data Science também bebe na fonte da inteligência artificial, de propósito específico. Bebe na fonte, por exemplo, de probabilidade. Eu uso probabilidade como base para fazer Data Science, para fazer inferência. E o que é uma inferência? Inferência é, a partir de algum conjunto de dados, eu fazer uma afirmação sobre alguma hipótese que eu levantei. Consequentemente, então, Data Science usa também ferramentas estatísticas. E a base para a Data Science, a base para o Machine Learning, a base para a IA moderna é dados, são dados. E possivelmente você também já viu falar de um outro termo chamado Big Data. Por que ficou tão famoso esse termo? Porque ele é a matéria-prima para tudo isso que a gente falou. Os dados, principalmente o Big Data, ele está em cima de todos esses conceitos.
E agora eu vou explicar para vocês alguns conceitos importantes sobre Big Data. Primeiro, como vocês estão vendo na tela aqui, a gente vai traduzir Big Data simplesmente como um grande volume de dados. E por que isso é diferente? Lembra naquele vídeo que eu falei aqui sobre Data Science, quando eu explico a origem do Data Science, do termo Data Science, o pesquisador lá da Universidade de Berkeley, ele estava interessado em propor métodos para lidar com grandes quantidades de dados. Na história da humanidade, sempre foi difícil coletar dados, então sempre a metodologia estatística ela foi criada para lidar com pequenas quantidades de dados. Como é que eu posso fazer inferências, ou seja, como eu posso falar alguma coisa científica, alguma coisa com propriedade, com poucos dados. E a estatística se evoluiu durante centenas de anos nesse sentido, pelo menos desde o século XIX, mais de 100 anos tentando trabalhar com poucos dados. E do dia para a noite aparecem muitos dados e os métodos que a gente tem não estão preparados para isso. Então o Big Data ele vai se ocupar de praticamente 3 Vs, que são velocidade, variedade e volume. Bom, volume por quê? Porque as grandes empresas elas conseguem hoje gerar teras de dados por dia. Isso são muitos dados mesmo. E a partir desse volume grande de dados, você tem que ter softwares adequados para armazenar esses dados. Se você é programador, provavelmente você conhece as principais bases de dados, como bases da Oracle, bases do MySQL e qualquer outro tipo de banco de dados relacional. O Big Data ele não consegue ser comportado em bancos de dados relacionais, então você precisa de outros tipos de bancos de dados para lidar com o Big Data. Velocidade por quê? Porque esses dados são gerados de uma maneira muito intensa, muito rápida. E, de novo, a tecnologia de software atual ela não está acostumada a lidar com esse tipo de volume de intensidade. Ela não está preparada para isso. Então, quando se fala em Big Data, você tem que pensar além do volume, pensar na velocidade de processamento. E, por último, a variedade. Você tem que ter dados de fontes diferentes. E aqui, a variedade, existe basicamente 3 tipos de dados diferentes. Os primeiros são os dados estruturados, que, como vocês estão vendo que está aparecendo aqui agora, é uma tabela de Excel. São dados que eu posso colocar em linhas e colunas. Eu sei o que tem na linha, que é uma entrada nova de dado, e na coluna é uma variável diferente. Eu também tenho dados semi-estruturados, que ele não está preparado para ser colocado, por exemplo, no Excel ou num banco de dados MySQL, mas ele existe uma estrutura por trás. Por exemplo, o HTML dos sites ou o arquivo JSON que está aparecendo aqui para vocês agora também. E por último, nós temos os dados não estruturados, que é a maior abundância na internet. A gente tem, por exemplo, dados de áudio, a gente tem dados de vídeo e dados de texto desestruturados espalhados por toda a internet. E esses dados também trazem grande informação e podem ser utilizados através de técnicas de aprendizado não supervisionado para gerar padrões e possivelmente eu posso tomar decisões em cima desse tipo de dados. Vou fazer uma recapitulação, vou mostrar aparecendo aqui de novo para vocês aquela imagem sobre o que é cada coisa, como ela se relaciona. IA, como eu já falei no vídeo de IA, é a capacidade de você aprender algo novo. Machine Learning é uma técnica de IA, onde eu aproximo uma função para me dar uma resposta a partir dos dados. Deep Learning é uma das possíveis técnicas de Machine Learning, existem diversas outras. Data Science, ela pega um pouco de cada uma dessas técnicas. Eu posso fazer Data Science com Machine Learning, inclusive posso usar Deep Learning. Posso utilizar outras técnicas estatísticas, posso utilizar probabilidade, posso utilizar dados de Big Data para calibrar os meus modelos e aí dar alguma resposta para o usuário. Pessoal, eu espero que tenha ficado claro para vocês esse buzzword. Realmente, quando a gente está entrando na área, é difícil você entender o que cada pecinha faz, como cada coisa se liga uma na outra. Mas eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor e eu nunca mais ouça esse tipo de brincadeira que eu fiz na thumb com vocês. Eu já participei de alguns processos seletivos onde eu contratei alguns cientistas de dados, alguns estagiários, e às vezes aparece esse tipo de pérola pra gente, que o Deep Learning é melhor que o Machine Learning. Isso não tem sentido nenhum, porque é uma técnica que tá dentro da outra, não são técnicas separadas. E a ciência de dados como um todo, ela evoluiu pegando partes de outras ciências. Então às vezes é muito comum você se confundir porque vem nomes iguais para coisas diferentes, ou vice-versa. Certo? Pessoal, se você gostou do vídeo, por favor, deixa o seu like, comenta, compartilha e até a próxima. Tchau, tchau!